Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, mais uma semana aí de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Chegando aí depois de uma semana que eu fiquei fora, estava fazendo uns cursos e agora eu chego aí com um formato completamente novo de vídeo, trazendo várias novidades aí pro canal. Enquanto isso, o Bitcoin ele segue de certa forma consolidado, né? A gente vai ver isso graficamente, vai olhar questões fundamentalistas e tudo isso face a uma incerteza que a gente está vendo aí da Evergrande, possivelmente dando calote. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias sobre Bitcoin, mercado de criptomoedas, analisando sempre pontos fundamentalistas, on-chain, além de análise técnica e sentimental do mercado, comento notícias. Além do mais, eu queria te convidar a estar se inscrevendo nas redes sociais, que estão tudo aqui embaixo para vocês, o meu canal do Telegram, onde eu estou sempre postando novidades, e o meu grupo do Slack, que ele é 100% gratuito, e o link aqui também está embaixo na descrição. Então bora soltar a vinheta para a gente já começar metralhando informação nesse vídeo. Galera, antes de mais nada, né, eu queria estar passando alguns dados aqui com vocês. Eu estou aqui num site que chama blockchain.com, é um site que eu costumo usar bastante. E ele a gente tem uma coisa que chama taxa de hash, né, que é o poder computacional da rede lá do Bitcoin, da blockchain. E como a gente consegue ver, essa linha aqui é a taxa de hash, e a taxa de hash ela está em máximas históricas, né? O que significa isso? O poder computacional é a dificuldade da rede em estar ali minerando Bitcoin e fazendo todas aquelas transações. É coisa que os mineradores eles fazem, quanto maior a taxa de hash da rede, mais difícil é de burlar e mais segura está a rede. E a gente tem que o preço ele não está em máxima histórica, né? Muito pelo contrário, o preço ele está aí na região dos 48, ele caiu bastante desde o nosso topo histórico. E quando a gente compara com esse topinho aqui em cima dos 180, a gente vê que a gente já chegou até a passar, a gente chegou em 181. E isso com o preço caindo é um indicativo muito forte de alta, que ele mostra pra gente que por mais que o preço esteja caindo, as pessoas elas continuam tendo interesse em minerar Bitcoin e fazer validar todas aquelas transações, né? E a rede ela vem ficando cada vez mais forte. Então eu tô trazendo rapidamente esse indicador que eu sempre passo aqui para vocês, tá? Ele é muito legal nesse site blockchain.com, mostrando para vocês que essa queda não está desencorajando os mineradores, muito pelo contrário, a rede está cada vez mais forte e mais segura. Também queria passar nessa notícia aqui rapidamente com vocês, onde vocês conseguem ver aqui que 243 bilhões de dólares foi comprado lá pelo estado de Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes, tá? Num fundo de investimento no sistema todo de criptomoeda. Descendo um pouquinho mais aqui na notícia, né, a gente consegue ver que o CEO desse fundo de investimento, né, esse cara que chama Khaldun Al-Mubarak, eu não sei falar esses nomes árabes, ele fez uma declaração, né, falou que na perspectiva deles, ele vê a blockchain, né, o sistema, todo o ecossistema em volta das criptomoedas como algo super saudável, né, uma coisa bem legal que eles querem aí estar investindo e que sim, eles poderiam aí estar nessa tecnologia da blockchain, usabilidade de energia, né, até a favor da mineração e tudo mais. Pessoal, a gente sabe que a tendência é só crescer, né, a gente está vendo aí várias pessoas entrando para o mundo de criptomoedas, a gente está vendo um país inteiro, tal como é El Salvador, que está vindo aí, se mostrando super favorável à mineração de criptomoedas, né, minerando agora com vulcões. E agora a gente tem as galera arquibilionária, né, são aqueles sheiks lá dos Emirados Árabes, que já estão aí muito promissores para o mundo das criptomoedas, né? Já com fundos de investimento e injeção de capital bilionário. Isso é uma coisa super favorável e a tendência disso, como eu sempre falo aqui, é crescer cada vez mais. Isso torna maior todo o mundo das criptomoedas, quebra todo aquele paradigma que todo mundo fala, que a gente já conhece e faz com que o Bitcoin seja cada vez maior. Galera, olhando agora o nosso Fear and Greed Index, né, que eu gosto sempre de estar passando, a gente consegue ver aqui que a gente está num nível de medo ainda, né? Mercado lateralizado, o mercado já testou mínimas, rejeitou toda aquela região e se mantém aí acima dos 46 mil dólares. Enquanto isso, o mercado ele segue em medo. A gente viu chegar em nível de extremo medo e tudo isso faz uma queda e agora de certa forma consolidação nesse indicador. A gente sabe que esse é um indicador que ele não é preciso com relação à hora exata de topo nem à hora exata de fundo, mas ele fala regiões de interesse e tudo isso analisando várias questões do mercado, como eu falo com vocês. É volume, pesquisas, comentários em rede social, própria volatilidade do ativo, tem várias coisas que são consideradas, né? Se a gente colocar aqui num gráfico de 3 meses,
a gente consegue ver que desde lá do topo histórico, né, coisa do começo de novembro que estava em extrema ganância, a gente chegou aqui em níveis de extremo medo, mais ou menos aí um mês depois, indicando que muito possivelmente essa região dos 42 mil dólares pode e tem muito potencial para ser um fundo, tá? Então é um ponto muito interessante para a gente estar buscando acumulações nessa hora, como eu sempre falo aqui com vocês. E olhando também o nosso order book, né, deixa eu até dar uma reiniciada nele aqui para ele ficar aqui um pouquinho maior, a gente vê que a força compradora está nitidamente mais atuante do que a vendedora, né? Não temos muitos tokens ainda aqui nos 3, 4% de variação, mas ainda assim a gente consegue ver que os touros eles estão mais atuantes no livro de ofertas. Se a gente descer aqui um pouquinho mais, a gente vê pontos de interesse, né? Pontos redondos, psicológicos, tal como 48, 47 mil dólares. E principalmente nos 46, que faz ele ser o nosso suporte de curto prazo, tá? Descendo mais, quanto mais a gente desce, mais pessoas vão estar interessadas em comprar. Isso faz com que até os 42 mil dólares tenham mais de 3 mil tokens de Bitcoin alocado. Isso reforça o quão importante, o quão forte é esse suporte que a gente está aí, que a gente viu toda essa queda, todo esse momento de pânico aí nas últimas semanas. Enquanto isso, para o lado dos vendedores, a gente consegue ver aqui que a partir dos 50, 52, a gente já tem tokens pré-alocados, mas tendo um volume muito menor, né? Enquanto até os 42 mil dólares a gente tem aí mais de 3 mil tokens sendo alocados. Agora, até os 60 mil dólares, a gente tem 1.300, né? E 60 mil dólares falta muita coisa para chegar lá e não tem tanta gente interessada em atuar. Tudo isso porque o risco-retorno está muito mais favorável para quem está buscando compras, né? Porque a gente tem um suporte muito nítido e pontos de resistência que a gente vem aí só fazendo base de preço, como a gente está vendo isso graficamente. Antes de ir para o Bitcoin, é muito importante a gente estar passando aqui no S&P 500, que mesmo com a notícia da Evergrande, né? Quem está me acompanhando nas redes sociais viu que eu falei bastante isso, ela ter se tornado inadimplente, ter vencido mais uma dívida dela e ela não ter conseguido pagar, o mercado internacional ele não está sofrendo tanto com isso, né? A gente tem os contratos futuros aqui da S&P 500, que é quase que um direcional para o mercado internacional, e ele está aqui batendo quase que topo histórico, né, pessoal? A gente está vendo aqui uma pernada muito saudável de alta aqui no gráfico diário. A gente fez uma correção aqui no gráfico semanal, como eu comentei com vocês, respeitou a região das médias. E o mercado internacional não está sentindo tanto essa questão da Evergrande quanto sentiu, né? Se vocês estarem dando uma olhada aqui atrás, toda essa queda aqui, sério, isso aqui ó, foi um mês caindo direto por conta de Evergrande não pagando dívida, que é uma das a maior construtora e imobiliária, né? Grupo imobiliário da China e do mundo. Então o mercado não ter sentido tanto isso aí é uma coisa positiva, tá? Até mesmo porque o governo da China ele já vem aí dando diversas declarações falando que não vai deixar a peteca cair, né? Vai tentar salvar a empresa de qualquer jeito, pagar a dívida e tudo mais, porque isso é um calote assim de nível bilionário. Isso poderia causar um belo de um crash nas bolsas de valores do mundo inteiro, tal como a gente viu acontecer lá em setembro. Passando como sempre na nossa dominância, né, a gente começou a superar os limites daquela cunha traçada e isso aumenta muito a probabilidade da gente inverter a tendência aqui no nosso gráfico diário. A partir do momento que a gente fizer isso, a gente vai ver o Bitcoin no médio prazo ficando mais forte do que as altcoins, porque ele vai tender a se valorizar mais em caso de alta e tender a se desvalorizar menos, uma vez que o capital do mercado das criptomoedas ele está migrando para o Bitcoin. Se a gente vier aqui no gráfico semanal, a gente consegue ver aqui perfeitamente que a gente tem uma região muito forte aqui de acumulação de capital, né, que é entre os 40% e 39% de dominância. Lembrando que esse aqui é um padrão que eu imagino que ele vai romper para cima, porque a gente está falando que esses níveis mais baixos aqui são os níveis mínimos da dominância, né, que atingiu no momento de extrema euforia do mercado, alt-season, Bitcoin rompendo topos históricos e ficando muito caro, as pessoas aí já querendo pular para as altcoins. Uma vez que a gente rompa esse padrão aqui e venha testar níveis mais acima aqui, nos 50% aqui, por exemplo, a gente sabe que mais da metade do capital do mundo de criptomoedas vai estar alocado no Bitcoin. Isso faz com que ele fique muito mais forte que as altcoins no médio e longo prazo, e caso ele se valorize, rompa topos históricos e tudo mais, ele tenda a se valorizar muito mais percentualmente, em contrapartida de que caso o mercado de criptomoedas caia, o mercado da bolsa internacional caia, que a gente pode estar vendo esse cenário, ele tende a se desvalorizar menos por ter mais capital injetado e logo ele vai ser menos volátil. Olhando agora o nosso Bitcoin, galera, a gente está aqui no cenário tanto quanto conturbado, porque para mim a parte mais importante é o semanal. A gente fechou um inside bars na semana, né, devido a essa volatilidade muito grande, essa era a maior probabilidade, e a gente ficou aqui entre os limites de 52 mil dólares
e região aqui dos 46,7. Lembrando que a gente já tem muitos tokens alocados nos 46 redondo, isso faz com que ele fique como um ponto de suporte muito forte caso a gente perca os 46,7. Enquanto ele se manter entre esses limites, né, entre esse topo aqui e essa região de fundos aqui, o Bitcoin ele vai ser considerado como consolidado, né? Isso aqui é como se fosse uma no trading zone. Então vou ficar muito de olho nesses pontos, porque a partir do momento que a gente rompa aqui para baixo, a gente tem um suporte muito nítido e muito forte aqui na região dos 42 mil dólares, né? Então vai ser uma oportunidade muito boa de acumulação. Enquanto caso a gente rompa para cima, a gente vai inverter a tendência aqui no diário e vai começar a buscar por um topo descendente no semanal, que eu falo muito com vocês. Então a gente vai ter feito um fundo, um topo, um fundo ascendente e pivô de alta, né? A gente vai estar aqui na região das médias, vai ter essa linha de tendência que eu comento com vocês, topos e fundos prévios, e vai ser uma região onde eu vou estar passando a buscar parciais, né? Porque como a gente bem sabe, tudo nisso de investimentos, né, é feito por tendências. Então se a gente teve aqui uma retomada muito forte aqui dos ursos, a gente vai precisar em uma hora fazer um topo descendente aqui para seguir a tendência. É pouquíssimo provável que a gente chegue e faça uma pernada de alta aqui para romper o topo histórico. A gente está falando aí de uma pernada de alta, galera, de mais de 60%. Isso é muita coisa, isso é muita água para passar embaixo da ponte. E não, eu não acredito que isso vai estar acontecendo tudo de uma vez. Então por conta disso eu vou estar buscando aqui parciais à medida que o preço sobe, porque a maior probabilidade é a formação de um topo descendente. A partir do momento que a gente for corrigindo e que a gente vai analisando aqui o volume, né? Se for uma correção aqui com volume decrescente, enquanto a gente tem essa pernada de alta aqui com volume crescente, eu vou estar me interessado em entrar nesse fundo ascendente contra esse aqui, para a gente fazer o pivô de alta e estipular isso aqui como fundo no mensal, e por aí a gente vai seguindo a tendência. Isso já seria um gatilho mais que necessário para criar uma bela base de preço aqui na região dos 40 mil dólares. E a gente tem aí um topo histórico para ser rompido, né? Então eu estou de olho nesse cenário. Eu acredito que faz toda a euforia do mercado, todas essas questões fundamentalistas que eu falo muito aqui para vocês, essa é a maior probabilidade de estar acontecendo. E por último, mas não menos importante, ou melhor, como eu sempre falo, uma das partes mais importantes aqui, vamos estar dando uma passada no nosso sentimento do mercado, que ao meu ver tá dando uma melhorada, viu galera? Lembrando que a gente está no meio de uma baita de uma consolidação, tá? Enquanto a gente se mantiver aqui entre os 52 mil dólares e a região ali dos 46, o nosso sentimento do mercado ele vai ser muito bacana, porque ele vai dar ótimos sinais pra gente. Porque ele vai mostrar onde a maioria do mercado está querendo operar dentro dessa consolidação, e uma vez que a gente tiver um rompimento, a gente vai ter muito mais liquidez para o lado contrário que a maioria do mercado está apostando. Então a gente tem que o nosso long short ratio ele está aqui nos níveis quase de 2, né? Não chegou aos 6, né? A gente não está falando de 6 pessoas compradas para cada vendida, mas falando em níveis normais, 2 compradores para cada vendedor é um fato relativamente assim a se levar em consideração. Ou seja, caso a gente rompa aqui para baixo e venha testar aqui níveis mais baixos dos 46, 45, essa galera que está comprada muito provavelmente vai ser liquidada. E a gente consegue ver que tem muitas pessoas que estão atuando aqui próximo aos topos com posições de vendedor, né? Quando chega aqui perto do topo, a gente consegue ver que o nosso Open Interest aumenta, ou seja, a quantidade de contratos sendo abertos aumenta. E quando a gente tem um movimento aqui de baixa, a gente tem que o nosso Open Interest ele cai enquanto o nosso Long Short Ratio sobe. Ou seja, as pessoas que estão aqui atuando vendidas em cima estão fechando posição, tirando liquidez do mercado, enquanto os compradores eles seguem acreditando que o preço vai romper para cima. Isso é muito importante da gente estar levando em consideração, porque um eventual rompimento descendente ele vai causar muito mais liquidações face caso a gente rompa para cima. Como tem muito mais gente comprada, tem muito mais gente para ser liquidada. E aí nesse caso eu vou estar de olho aqui nas liquidações, né? A gente sabe que as liquidações são excelentes pontos de estar indicando topos e fundos para a gente, né? Se a gente olhar isso de uma forma mais gráfica, a gente consegue ver que os pontos onde tem bastante liquidação, aqui a gente teve bastante liquidação para baixo, a gente fez um fundo, né, que acabou que serviu de suporte para essa mínima aqui também, que até teve um pouquinho de liquidação, nem foi grande coisa. Mesma coisa aqui com o topo, né, a gente teve bastante gente sendo liquidada, e aqui uma região de topo. Aqui é a mesma coisa, a gente teve bastante liquidação. Região de liquidação aqui também, a gente formou um fundo. Então é muito importante a gente estar olhando aí as liquidações para estarem fazendo entradas, né, eu até comentei lá no grupo, mas você está escalonando ordens nessa queda, como é que você está fazendo? Eu falei, olha só, sim, eu vou escalonar ordens a partir do momento que a gente tiver muita gente sendo liquidada. Porque quando a gente tiver muita gente sendo liquidada, significa que elas estão sendo obrigadas a vender o capital
para quem realmente está interessado em compra, que são as baleias. Então, de olho nas nossas considerações finais, hoje eu nem vou delongar muito nessa parte, porque já foi falado bastante na análise gráfica do Bitcoin propriamente dito, né? Enquanto a gente estiver entre os níveis aqui de 52 e de 46,7, o Bitcoin ele vai ficar meio consolidado, ele vai ficar sem oportunidades, porque a gente vai estar dentro desse inside bar que eu comentei com vocês. Rompendo para cima eu vou estar buscando parciais, porque a maior probabilidade é que a gente faça um topo descendente contra o topo histórico. E eu vou ficar de olho nessa pernada de alta para ver a possibilidade de estar reposicionando caso a gente abra um bom espaço para fazer um fundo ascendente. Caso eu vou traçar uma Fibo aqui, ó, e quanto mais subir aqui nessa Fibonacci, maior a probabilidade de formação de fundo ascendente, principalmente se a gente passar da região de 618. Vou estar muito de olho naquela região dos 57 até os 60 mil dólares, como eu bem comento, porque ela vai ter muita gente que está presa e que vai sim desfazer das suas posições ali naquele ponto. E caso a gente rompa para baixo e venha testar aqui em níveis mais abaixo, eu vou ficar de olho nessa região aqui dos 42 mil dólares, que acaba que vira um colchão de touros aí, porque o risco-retorno é muito favorável. A gente está aqui em busca de um fundo no semanal, depois de uma desvalorização aqui de quase 40%, né? Então é pouquíssimo provável que o preço ele já está esticado aqui muito para baixo. Não tem mais gente que está querendo vender nesse ponto. A gente tem pontos de suporte prévio, tem os 40 mil dólares psicológicos. Então caso a gente rompa para baixo, eu vou estar interessado por acumulações. Lembrando que uma hora a gente vai ter que fazer esse topo descendente no semanal, que vai ser onde eu vou distribuir boa parte desse capital que eu estou acumulando agora nessa queda. Lembrando, galera, de sempre estar usando stop, porque a gente está falando aí do mercado mais volátil do mundo, tem uma série de incertezas, Evergrande, todo o mercado tradicional aí para a gente estar levando em consideração, e principalmente lembrando também das suas operações, você está gerenciando o seu risco para você não só estar operando a favor das probabilidades, mas também estar fazendo seus investimentos aí da forma mais saudável, mais consistente e mais consciente possível. Demorou? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou fazendo esse formato novo de vídeo, alternando as câmeras e as telas, então comenta aqui embaixo para mim o que vocês acharam. Lembrando que também tem o meu grupo do Telegram, meu grupo do Slack, todas as minhas redes sociais aqui embaixo, onde eu vou postando várias coisas ao longo do dia. E hoje, segunda-feira, dia 13, né, dia 13/12, eu vou estar fazendo às 19 horas lá no Instagram uma live com o André Haro. A gente vai estar falando sobre vários pontos, vão estar respondendo dúvidas, vocês vão estar com contato muito direto com a gente. Ele é um cara show de bola, ele sabe demais. Para quem está começando, pode seguir ele que vai ser na certa, o cara é fera. Então espero todos vocês lá e eu vou ficando por aqui. Tenham uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, bons investimentos e tamo junto, galera!